بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Em nome de Allah, louvado seja Allah, paz e saudações para o mensageiro de Allah, Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Louvamos, agradecemos, enaltecemos Allah subhanahu wa ta'ala pela dádiva que concedeu a cada um de nós de mais um Ramadã jejuado por nós. Agradecemos, louvamos a Ele por ter facilitado a cada um de nós de ter jejuado, praticado inúmeros ibadates durante o Ramadã. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahi alhamd. Mandamos saudações, bênçãos para o nosso querido professor, profeta Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, por ele ter ensinado a palavra da unicidade a toda a humanidade. Mandamos também saudações a ele por ter ensinado a cada um de nós a maneira mais bela de tirarmos o proveito do mês abençoado de Ramadã. Irmãos e irmãs, o felizardo, o bem-aventurado, o sucedido é aquele muçulmano que presenciou o mês abençoado de Ramadã e tirou o maior proveito possível. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahi alhamd. A estes muçulmanos, a Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam caracterizou-os como os perdoados diante de Allah. E ele disse: Man sama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Aquele muçulmano, aquela muçulmana que presenciou o mês abençoado de Ramadã e não somente presenciou, mas também jejuou, e não somente jejuou, trouxe consigo duas condições que, quando são cumpridas, a este jejuador muçulmano, a esta jejuadora muçulmana, ela irá merecer a aceitação do seu jejum e dos seus pecados. Ele diz: imanan wa ihtisaban. Aquele muçulmano, aquela muçulmana que jejuou
o seu Ramadã com fé, com imã, com sinceridade, com ikhlas niyya, com intenção de somente agradar a Allah subhanahu wa ta'ala. E ela não terminou por aí. Wahtisaban, este muçulmano, esta muçulmana ficaram esperançosos, tiveram a esperança de Allah em receber a recompensa do seu jejum e dos seus pecados. O que aconteceu? غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِ. A estes muçulmanos, Allah subhanahu wa ta'ala prometeu perdoá-los os seus pecados em intervalo entre os dois Ramadãs. O felizardo, a felizarda, o bem-aventurado, o sucedido, foi aquele muçulmano que tirou o maior proveito possível do mês abençoado de Ramadã. Algumas horas estávamos dentro daquele mês da multiplicação das recompensas, onde o Shaitan, o nosso maior inimigo, encontrava-se acorrentado. As portas do Jannah estavam todas elas escancaradas, só para não dizermos abertas. E Allah tornou uma terra fértil durante o Ramadã passado para todo crente, para toda crente. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar wa lillahi alhamd. E este muçulmano bem-sucedido foi aquele que aproveitou cada minuto, cada segundo do seu dia durante o Ramadã. É importante, é imperioso que cada um de nós, após o término de uma prática virtuosa, voltarmos a Allah, conversarmos com o nosso Allah, dialogarmos com o nosso Allah, e nesta conversa, neste diálogo, pedirmos a Allah subhanahu wa ta'ala duas coisas importantes. A primeira delas é a aceitação de tudo aquilo que nós praticamos dentro do mês abençoado de Ramadã. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ibrahim, o profeta de Allah, após ter reconstruído a Kaaba, uma das melhores ações que ele praticou em sua profecia, ele voltou-se ao seu Criador e pediu a aceitação da prática que ele executou. Nós muçulmanos, as muçulmanas do outro lado, é importante levantarmos as nossas mãos, pedirmos a Allah subhanahu wa ta'ala para que aceite cada salá efetuado por nós, cada sadaqa dado por nós, cada boa ação feita por nós. E também pedirmos o istighfar, o perdão a Allah subhanahu wa ta'ala. Pela nossa imperfeição, é normal, é natural tropeçarmos, atropelarmos alguns princípios. Tilka hududullah, como Allah diz,
Não devemos ultrapassar os limites de Allah. Porém, pela nossa fraqueza, pela nossa imperfeição, por sermos seres humanos, em algum momento atropelamos os princípios divinos. Tropeçamos, praticamos uma determinada ação de uma forma imperfeita. Assim sendo, é importante que cada um de nós volte-se arrependido diante de Allah e peça o perdão dos pecados que ele cometeu durante o Ramadã. Volte-se diante de Allah e pedir o perdão de todo atropelo que ele cometeu diante o Ramadã. O jejum foi uma grande escola, ensino e aprendizagem para os muçulmanos. O jejum foi uma grande oportunidade de nós transformarmos as nossas vidas. O jejum foi o restart da nossa vida. O jejum ensinou-nos várias lições da vida. E estas lições devem ser mantidas o resto da nossa vida. Estes ensinamentos que nós aprendemos do jejum do mês de Ramadã, é preciso agarrarmos com toda a firmeza e continuarmos a colocar em prática até o próximo Ramadã. A arrogância que havia desaparecido dentro de nós, a humildade que havíamos implantado dentro da nossa vida, devemos manter. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Aos muçulmanos, as muçulmanas que trouxerem fé em Allah, que acreditarem na unicidade de Allah e que adorarem Allah devidamente, trazendo a tradição genuína do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e manterem-se firmes nesta unicidade a Allah e neste seguimento ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a estes muçulmanos terão um privilégio excepcional. A estes muçulmanos terão uma oportunidade ímpar. E para que nós tenhamos este privilégio, esta oportunidade ímpar, precisamos de mantermos-nos firmes. Precisamos de levarmos aquela vida que tínhamos no Ramadã para o resto da nossa vida. O privilégio que estes muçulmanos que manterem-se firmes no caminho de Allah, a oportunidade que os muçulmanos terão por terem mantidos firmes no caminho de Allah, eles terão uma conversa, um diálogo com anjos da misericórdia. Naquele momento em que todos nós receamos de enfrentar, em que todos nós temos medo de encarar, teremos uma conversa, um diálogo satisfatório. Allah diz aos muçulmanos que manterem-se firmes depois do Ramadã, aos muçulmanos que darem a continuidade
com os ensinamentos de Ramadã, nós vamos conceder a eles a oportunidade de conversar com anjos da misericórdia quando chegar o momento da sua morte. E esta conversa será de tranquilidade, será uma conversa de bushra, de boas novas. Qual será esta conversa? Allah subhanahu wa ta'ala diz: Allah takhafu, ou você muçulmano, ou você muçulmana, que saiu do Ramadã e continuaste a ser a mesma mulher que estavas no Ramadã, continuaste a ser o mesmo homem do Ramadã, não tenha medo, não fiques preocupado com a morte. Foste dito que a morte é dolorosa, que a morte é assustadora, que a morte dá medo. É verdade, sim. Porém, por você ter se mantido firme após o Ramadã, nós vamos te dar a oportunidade de conversares com os nossos anjos. E os anjos dirão: Allah takhaf, não tenha medo da morte. Não fiques preocupado com a morte. Porque tu deste a continuidade com os ensinamentos que colheste dentro do Ramadã. Wala tahzanu, e não fiques triste. Não fiques triste. Não fiques preocupado com aquilo que estás a deixar no dunya. A tua casa, a tua mansão, os teus filhos, a tua família, as suas viaturas, não devem ser motivo de você ficar triste. Porém, o que nós guardamos, o que nós reservamos para si, é maior e é melhor do que isto que está a te deixar triste. E este muçulmano, por sua vez, ele vai encarar a morte com naturalidade, sem medo algum. Este muçulmano, ele vai morrer a sorrir. Este muçulmano, ele vai estar mais preocupado com o Akhira do que com o Dunya. Porque ele já foi informado que, olha, não tenha medo. É sim, a morte, ela dói, mas para ti não vai doer. Com a morte, é possível, sim, ficar-se triste, ficar-se abalado, mas para você não constitui tristeza a tua morte. Pelo contrário, é uma alegria, é uma felicidade para si. Allah subhanahu wa ta'ala guardou, reservou algo melhor e maior, comparativamente àquilo que você está a deixar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. E nesta conversa, os anjos dirão: boas novas para você, boas novas para a querida irmã, boas novas para querido irmão. Aquele Jannah que você tanto ouviu dentro do Ramadã, aquele paraíso que você tanto escutou, é uma realidade. Está à tua espera. E Allah subhanahu wa ta'ala abre uma janela na nossa sepultura, onde nós conseguiremos enxergar ao nosso Jannah. E daí, aquela tristeza vai desaparecer em nós. Mas para que mereçamos este diálogo, esta conversa, precisamos de darmos a continuidade com todas as lições escolhidas por nós dentro do Ramadã.
aquela forma que nós vivíamos, que nós nos comportávamos dentro do Ramadã, precisamos de dar a continuidade. Porém, o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ele diz: o muçulmano que não cometer o pecado maior entre o Ramadã até o próximo Ramadã, este muçulmano, ele morre sem pecado. Este muçulmano, diariamente, é limpado os seus pecados, é purificado. O muçulmano que comportar-se devidamente, intervalo entre 2 Ramadãs, a mulher que comportar-se condignamente, intervalo entre 2 Ramadãs, esta mulher, este homem, enquanto não cometer o pecado maior, ele fica sem pecados, porque os menores são perdoados por uma ação virtuosa. Você efetua o wudu em sua casa e caminha em direção à mesquita. Cada passo que você estiver a dar, Allah perdoa os seus pecados menores e substitua-os com uma recompensa. Você está a fazer o wudu, Allah está a perdoar os seus pecados. Você está a dar a caridade, Allah está a perdoar os seus pecados. Cada ação virtuosa que nós vamos praticando, Allah subhanahu wa ta'ala está a perdoar os nossos pecados. Então, se nós nos mantermos firmes e não cometermos os maiores pecados, não teremos pecados. Quando se diz não cometer pecados maiores, nós estamos a trazer a letra na sua essência. É uma fábula. Nenhum de nós consegue ficar sem cometer o maior pecado. Ou alguém pode dizer que não, Maulana, eu consigo ficar 1 ano sem cometer o maior pecado. Alguém pode atrever-se em dizer que não, eu posso ficar até 1 semana sem cometer o maior pecado. Somos seres humanos, falhamos, tropeçamos, é normal. Só torna-se anormal você continuamente cometer os pecados maiores e não voltar-se arrependido diante de Allah. O maior problema está aí. O paraíso que tanto ouvimos falar dele não é para os perfeitos, porque não existe a perfeição nos seres humanos. Porque o ser humano, por natureza, é imperfeito. O Jannah é para nós. O Jannah é para aquele muçulmano que comete o pecado, ele reconhece, ele fica arrependido e pede o perdão a Allah subhanahu wa ta'ala. O infeliz, a pessoa que mais saiu do mês do Ramadã com uma tristeza maior, por mais que não esteja a sentir e a ver esta tristeza, é aquele muçulmano, é aquela muçulmana que não tirou o maior proveito que este mês tinha a oferecer-nos. É aquele muçulmano que deixou passar este mês despercebido. É aquele muçulmano que não presenciou os tarawihs. É aquele muçulmano, é aquela muçulmana que foi informado que, olha, no tarawih, só por você fazer o tarawih, Allah subhanahu wa ta'ala perdoa os seus pecados. Só por você estar atrás do imam, do início até o fim do tarawih, Allah subhanahu wa ta'ala concede a você uma recompensa como se tivesse permanecido toda a noite adorando Allah. E a estes muçulmanos, não fiquem tristes. Arrependam-se diante de Allah e peçam o perdão a Allah por não terem tirado o maior proveito deste mês abençoado que deixou-nos ontem. E peçam a Allah
para que nos dê mais oportunidades, mais Ramadanes. Mas para que isto aconteça, é preciso nós prometermos a Allah, estarmos firmes naquilo que nós prometemos a Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahi alhamd.